Irmãos amados, vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Gostaria de ler juntamente com os irmãos o trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e por aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, esta é a tua palavra para nós esta manhã, Senhor da glória, Pai. Eu rogo a ti que o poder do teu Espírito Santo me envolva agora. Labassubianda e assurianda. Libixala manai, assuricanda, labaxéia, surianda e assurianda, labaxéias. Ó Deus altíssimo, tremendo, Deus de toda a terra, revela-te a tua igreja agora, Senhor. Revela-te ao teu povo, Senhor. Fala conosco, lamicanda e assurianda, labaxéia, suribicanda, lá e assuriaias. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, manifesta-te, Senhor, com poder e graça, Senhor, de toda a terra, Pai. Falando alto aos corações, lebicamba, labassurianda, labaxéia, suribicanda, laias. Falando, Senhor da glória, mais do que, Senhor, a minha voz. Falando mais, Senhor da glória, Pai, do que, Senhor, de toda a terra, qualquer som que possa ecoar, Senhor, nas nossas vidas esta manhã, Senhor. Pai, edifica-nos, Senhor, Pai, oh Deus, ensina-nos, Pai, Deus, cura-nos, Deus, lubicamba, laba, surianda, ribicamba, laba, xurianda, lalabaxéia, surianda, laias, liberta-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, que a tua palavra agora, Senhor, seja tocada, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos ouvidos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me usa agora
Pela tua misericórdia eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, fala conosco, Altíssimo, e revela-te a tua igreja. Alabassurianda, alabassuricanda, alabassurianda, laias, riclaias, subicanda, laias. Ó Deus, exaltado e glorificado, nos ajuda agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga aí aonde você está. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Irmãos, vemos aqui nesse texto que nós lemos, né, uma história muito importante para a cristandade. Né? Sabemos que é um dos momentos assim mais importantes da Bíblia, né? Aquilo que aconteceu com Saulo de Tarso, indo de Jerusalém até Damasco, né, para perseguir os cristãos, né? Você sabe muito bem que Saulo de Tarso era um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus. Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem valente, Paulo era um homem, né, que segundo a sua crença, né, ele era um homem fiel a Deus. E Paulo de Tarso perseguia a igreja. Ele perseguia de forma terrível a igreja cristã, ele perseguia de forma terrível o povo de Deus, que já se organizava, né, de muito tempo para cultuar a Deus e para, né, levar a palavra de Jesus Cristo, Filho de Deus, a todas as pessoas ali que tivessem, né, sido colocadas por Deus perante um dos servos do Senhor. A igreja já se organizava, já existiam diversas igrejas, já existiam os diáconos, já existiam ali presbíteros, pastores que pregavam a palavra do Senhor, pregavam a verdadeira palavra de Cristo. Existiam obviamente os apóstolos de Cristo, que seguiram ali as ordenanças de Cristo, pregavam a palavra, faziam milagres, né? E chamavam mais uma vez a atenção ali dos sacerdotes, né? Dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, que ainda insistiam em não ouvir a voz do Senhor. Saulo de Tarso, em determinado momento, ele pediu uma carta de autorização aos sacerdotes para que fosse até Damasco. Damasco é uma cidade da Síria, capital da Síria. E Damasco, né, ficava a mais ou menos 200 quilômetros de Jerusalém. E Paulo se prontificou a andar, a caminhar por essa jornada. E é interessante essa passagem bíblica que a Bíblia diz que Paulo pediu autorização ao sumo sacerdote para ir a Damasco, para prender e para trazer a Jerusalém todo aquele que fosse seguidor de Cristo. E ele usou um termo bíblico interessante para, né, determinar o povo cristão daquela época. Ele chamou aqueles que seguiam o caminho, né? Seguiam o caminho, né? Hoje, nós somos conhecidos hoje muito como crentes, né? Porque nós cremos na palavra, cremos em Cristo, né? Naquela época de Paulo, né, as pessoas eram chamadas seguidores do caminho, né? Caminho, eu penso que o caminho a Deus, caminho da libertação, caminho da salvação, né, qualquer que fosse ali o adjetivo usado para justificar esse termo, eu penso que é um termo assim bastante interessante e verdadeiro para referenciar o povo cristão. E a Bíblia diz que Paulo de Tarso, no meio do caminho para Damasco, ele teve uma experiência tremenda com Deus. Ele, em determinado momento, veio um grande clarão do céu, ao ponto desse clarão cegar os seus olhos e ao ponto dele cair em terra, né? Ele caiu no chão, caiu prostrado em terra, e veio uma voz dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, sem entender direito o que tinha acontecido ali, perguntou: mas quem és tu, Senhor? E ele falou, a voz falou: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Vemos aqui, irmãos, coisas muito interessantes já nos primeiros versículos desta palavra. Observamos em primeiro lugar, eu penso que essa história que Paulo vivenciou ali, uma história parecida com aquilo que eu vivenciei neste mundo, obviamente separando ali todo o contexto de vida, né, de Paulo para comigo, mas tínhamos algumas características muito parecidas, né? Eu era uma pessoa temente a Deus, mas que não conhecia Deus. Eu era um homem temente a Deus que achava que os meus valores, achava que as minhas atitudes eram atitudes que estavam dentro daquilo que deveria ser uma pessoa que agradava a Deus, né? Eu estava cego como Paulo estava cego. E é interessante que ele ficou cego, né? Clarão fez com que os olhos de Paulo ali fossem fechados, ele não conseguiu enxergar mais, né? Até que chegasse em Damasco e ficasse alguns dias ali. E é a mesma história, eu penso, de muitas vidas que estão ao seu redor hoje. É a história das pessoas que muitas vezes, né, se acham, né, pessoas justas, pessoas dignas de Deus, né, e estão ali sendo enganadas, né, por tudo aquilo que elas aprenderam, né, tudo aquilo que elas, toda a criação que foi dada, né, a essas pessoas, como tinha sido a minha criação, né, ela de forma equivocada mostra um Deus distante, mostra um Deus, né, que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus da Bíblia. E você acredite que existem muitas pessoas vivendo isso hoje em dia ainda, sabe, achando que estão ali dentro daquilo que Deus determinou como sendo uma pessoa boa, uma pessoa justa, e estão se esquecendo que os valores de Deus não são os valores do mundo, né? Saulo de Tarso perseguia aos cristãos. E aquele que persegue a Cristo, que persegue o povo cristão, persegue a Cristo. Conforme Jesus falou com Paulo, né? Jesus não falou, né? Eu sou Jesus, né? E você persegue o meu povo. Não, ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nós, irmãos, quantas vezes, né? Quantas vezes com as nossas atitudes recriminadoras das pessoas que estão ali vivenciando um caminho bom, que é o caminho de Cristo, quantas vezes essas pessoas enganadas recriminam, fazem chacotas, né? Quantas vezes essas pessoas que estão sendo enganadas, né, que estão enganadas pelos seus rituais, pela sua criação, pelo engano de Satanás, qualquer que seja ali a verdade dessas pessoas, quantas vezes essas pessoas perseguem o próprio Cristo, dizendo palavras, né, que muitas vezes fazem com que as pessoas que estão ali procurando o melhor caminho, né, comecem a questionar a sua própria fé, ou comecem a se desmotivar, né, com aquilo que não conseguem fazer. E aí já existe, né, algo que você precisa compreender, você que, né, é um servo de Deus, porque todo aquele que é servo do Senhor, todo aquele que segue a Cristo, procura proclamar o Evangelho de Cristo, né? Faz parte da nossa vida, não existe chance, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um obreiro para fazer isso, porque está dentro de nós. Aquele que encontra Cristo quer motivar as outras pessoas a conhecerem esse mesmo Cristo que nós conhecemos, né? Quer motivar as pessoas a pararem de ser cegas, né? A limparem os seus olhos e seguirem um bom caminho, né? Então existe uma motivação toda, e quantas vezes as pessoas elas são desmotivadas pelas respostas que as outras pessoas dão, né? Pelas respostas negativas, ou pelas respostas duras, ou pelas chacotas, ou pela própria resposta em si que é dada. Mas compreenda que não é você que converte ninguém. Compreenda que você é um mero instrumento do Senhor. Compreenda que você é um mero instrumento de Deus para fazer a obra do Senhor.
Compreenda que você é usado por Deus e quantas vezes a colheita daquela semente que você plantou vai acontecer muito tempo depois. Quantas vezes a semente que você plantar vai ser regada ainda por outra pessoa, né? E outra pessoa ainda, seria uma terceira suposta pessoa, vai ver ali, né, a planta florescer conforme o desejo de Deus. Nós somos assim, irmãos, temos que ser assim. Saulo, né, como é citado aqui na Bíblia, Saulo de Tarso estabelecia juízo sobre os cristãos. E nós não podemos estabelecer juízo sobre ninguém, né? Ninguém sabe o destino de ninguém, somente Deus sabe. Ninguém sabe aquele que verdadeiramente será salvo, a não ser Deus, a não ser Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ninguém sabe, irmãos amados, as aparências, né? Elas tem o termo que fala assim, enganam, né? Mas Deus não se engana, né? As aparências demonstram algo que talvez não seja a verdade da vida da pessoa. Por isso que nós devemos, né, olhar para essa passagem bíblica, ver o que aconteceu com Saulo de Tarso e nos motivarmos, efetivamente, a termos uma verdadeira conversão com Deus. A nos convertermos verdadeiramente com Cristo, né? A nos convertermos, né, baseado no Evangelho de Cristo, baseado na Bíblia, para que, né, verdadeiramente não haja surpresa nas nossas vidas quando nos encontrarmos com o Senhor, quando nos encontrarmos com Cristo. Deus, né, Jesus ali ordenou a Paulo: olha, Paulo, agora você vai até Damasco e lá você fica, que lá você vai receber instruções de como você deve proceder. E a Bíblia diz que Paulo foi levado a Damasco, amparado pelos soldados que estavam ao redor dele ali, e os soldados ouviram tudo aquilo, mas não viam nada, ficaram ali extremamente conturbados com aquela situação, e levaram ali Saulo de Tarso, né, até Damasco, e ali Saulo de Tarso ficou na casa de um homem chamado Judas, e lá ele ficou 3 dias orando ao Senhor. Ele ficou 3 dias orando a Deus e jejuando. A Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu, buscando ao Senhor. Talvez esse princípio bíblico esteja faltando na sua vida, né? A gente olha para a nossa vida assim, vamos orar. Olhe para você mesmo, assim, como eu estou olhando para mim mesmo agora. Estou fazendo uma autorreflexão e eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão contigo também. Faça uma autorreflexão da sua vida. Pegue aí o seu maior problema. Pegue aí aquilo que mais perturba a sua vida nesse mundo. Pegue aí esse problema que atrapalha a sua vida e que te faz muitas vezes clamar a Deus. Pegue este problema e fale a você mesmo. Quantas vezes você se colocou diante de Deus para orar e jejuar intensamente por este problema? Quantas vezes você se colocou como Paulo buscando uma resposta de Deus para a sua causa, né? E ficou ali buscando o Senhor, né? E desejando a resposta de Deus. E quantos testemunhos eu já vi, irmãos, de pessoas que precisavam de milagres de Deus e que buscaram o Senhor de uma forma intensa, não de uma forma normal, mas de uma forma intensa, e mudaram o coração de Deus e fizeram com que Deus respondesse a eles de forma diferente, com milagres, com poder, com graça. Nós temos que nos acostumar, irmãos, a tratarmos Deus de forma diferente como nós tratamos na naturalidade da igreja.
Devemos buscar intensamente ao Senhor. Intensamente. Ouça esta palavra, né? Intensamente ao Senhor, né? Quantas vezes você levantou de madrugada para buscar ao Senhor em favor da sua causa, né? Quantas vezes você buscou o Senhor, né? Pela noite, pela madrugada, clamando ao Senhor para que o seu problema pudesse ser resolvido, né? Quantas vezes, né, você simplesmente buscou o Senhor sendo motivado pelas reuniões da igreja, pela reunião de oração que nós temos, sendo motivado pelos cultos que nós ministramos ao Senhor. E olha, irmãos, sabe, existem muitas coisas ao nosso redor, existem muitas coisas acontecendo ao nosso redor que demonstram um caráter espiritual. Que demonstram um caráter espiritual. E é lógico que as coisas são de Deus, elas são medidas numa intensidade bem ampla, que só Deus conhece, né? Os pontos que serão ali colocados diante dele para ele qualificar ali, né, a sua vida espiritual. Para Deus dizer assim, essa pessoa está cheia da minha unção, esta pessoa está vazia da minha unção, né? A gente olha às vezes quantas coisas acontecem na igreja, a igreja Cristo é Paz, é uma igreja, irmãos amados, um pouco diferente do que nós vemos por aí hoje, né? Mas nós zelamos por fazer aquilo que é mais forte na vida do cristão, que é ministrar a palavra. Ministrar a palavra. Então você tem a gravação da palavra pastoral, né? Às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, um dos obreiros, eu, o presbítero Leonardo, o presbítero Cristiano, gravamos uma mensagem bíblica e colocamos para a igreja, colocamos no Facebook. Às sextas-feiras nós publicamos a palavra pastoral em texto, né? Nós temos os nossos cultos, nós temos a nossa reunião de oração, né? E se nós olharmos, né, tem coisas assim que a gente não gosta nem de pensar, mas, né, quantas pessoas, né, quando vem o link ali da ministração da palavra em vídeo, que são 5 minutos, 6 minutos de ministração, né? Quantas pessoas assistem e ouvem? Quantas pessoas pegam aquele texto longo da palavra pastoral escrita sexta-feira e além? Quantas pessoas procuram ali se envolver nas coisas santas e entender aquilo que está sendo ministrado? Porque nós entendemos, irmãos amados, nós entendemos que, né, todos aqueles que pegam uma palavra para ministrar a igreja, eles oram e buscam em Deus a inspiração espiritual. Então existe uma resposta de Deus em relação a esses obreiros, inspirando espiritualmente. Mas quantas pessoas estão interessadas em ouvir a voz de Deus, ministradas através de um servo de Deus, da própria igreja? Da própria igreja que você conhece, e você sabe o caráter espiritual, você sabe ali, né, as lutas, as dificuldades que cada pessoa enfrenta para fazer a obra de Deus dignamente, né? Faça uma reflexão e veja como está a sua vida em relação a essas coisas todas. Qual a importância você dá, né, a algo que é dado de graça a você, né, através ali do WhatsApp, através de e-mail, através do Facebook, através do YouTube. Talvez você tenha dado bastante atenção às notícias, às fake news, talvez você tenha dado bastante atenção aos pronunciamentos dos governantes. Nós temos que fazer uma autorreflexão em nós mesmos, sabe, meus amados? E existe uma questão de honra, né?
Nós devemos honrar a nossa igreja. Tudo aquilo que é feito em nome de Jesus. Na sua igreja você deve participar. Nem que seja numa leitura de um texto bíblico, nem que seja assistindo a um vídeo de uma ministração. Graças a Deus que Deus colocou no meu coração algo muito forte de fazer, sem importar para quem. Se Deus mandou fazer, a gente faz. Porque Deus vai alcançar a vida certa. Deus vai alcançar aquele que é certo. Deus vai alcançar aquela vida, né, que é alvo de Deus para aquela situação. E nós somos gratos a Deus por permitir que isso aconteça através de algo que é feito por nós. Como você deve fazer algo para as vidas que estão ao seu redor. Escreva versículos bíblicos. Mande para a pessoa que não conversa, que não é convertida ainda. Né? Faça a sua parte. A palavra de Deus é poderosa e a Bíblia diz que ela jamais volta vazia. Talvez as suas estratégias estejam equivocadas, ou talvez você tenha, né, que usar da estratégia que Deus disse que teria eficiência e poder, que é a palavra dele, né? O Senhor falou, a minha palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, né? Você precisa de algo mais forte do que isso? Fogo e despedaça a pedra. Pode ser duro, mas a palavra de Deus, né, despedaça a pedra. Que você possa, né, nessa autorreflexão que você faz, consertar algumas coisas na sua vida espiritual. Talvez Deus queira te encher com o seu espírito, como ele falou ali para Ananias, falou, olha, né, Ananias quando orou para Saulo de Tarso, disse, olha, você vai voltar a ver e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma promessa de Deus na vida, foi uma promessa de Deus dada através de Ananias ali. E essa promessa está sobre a sua vida também, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E você deve buscar isso. E você deve praticar as coisas que Deus ensinou na Bíblia para você alcançar aquilo que você deseja. Né? Vamos sair, vamos nos levantar e vamos fazer aquilo que é eficiente, aquilo que dá resultado para alcançarmos as coisas que são de Deus, porque Deus está querendo dar, que Deus está querendo usar, que Deus está querendo verdadeiras conversões. Deus está querendo verdadeiras conversões no meio do seu povo, né? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Talvez esteja existindo aí um conflito de interesses, né? Deus interessado em algo, você interessado em outro algo. E não é assim que nós resolvemos as coisas, porque nós abrimos mão dos nossos interesses por conta dos interesses de Deus. Esse é um princípio de servidão, né? De nós abrirmos mão do nosso interesse por conta, para que os interesses de Deus sejam realizados na nossa vida. E você tem que tomar consciência disso, para que você não erre, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Saulo de Tarso estava ali, né, buscando a resposta de Deus, buscando a saída para aquela situação que ele se encontrava, né, e veio ali, enquanto ele orava, enquanto Deus falava com Ananias ali, olha, vai lá na rua direita, na casa de Judas, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, tal, que está cego, e você vai impor as mãos sobre ele para que ele volte a enxergar. E o Senhor falou assim, e naquele momento, Saulo, que orava, teve uma visão vendo um homem chamado Ananias, entrando ali onde ele estava, para que esse homem orasse por ele, para que ele recuperasse a visão. Irmãos, né? Deus se revela assim.
Deus se revela a nós, Deus se revela a você, Deus se revela ao homem, Deus se revela àquele que busca. Quantas vezes, né, no meio da tua oração de busca, Deus vai falar, vou fazer assim, 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 assado. Vou fazer assim, 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 assado. Uma vez eu vi um testemunho lindo, né, de um pastor que foi levado por Deus a ir numa casa que ele não conhecia, e ele foi por um caminho, e Deus foi dirigindo, né, foi guiando o caminho dele, um caminho que ele não conhecia. Ele chegou num lugar e Deus falou, é aqui que você deve orar. É aqui que você deve entrar e orar. E ele disse que bateu palma para ser atendido, né, na casa, e a pessoa que o atendeu falou assim, pode entrar, nós estamos esperando por você. Que coisa linda, né, irmãos? Né? Que coisa linda, um homem de Deus sendo levado por Deus a um lugar para levar cura. Nesse testemunho era uma cura que a pessoa, né, que uma das pessoas que habitavam naquele lar precisava, e Deus havia revelado ao homem de Deus que habitava naquele lar, que ele enviaria um servo dele para curar ali a outra pessoa que estava necessitando. Para você ver, irmãos amados, o que é ser cheio do Espírito Santo. Para você ver, irmãos amados, que o nosso Deus não muda. Para você ver, irmãos amados, que o nosso Deus é o Deus presente, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está sobre a nossa vida, que está hoje atuando em nós. É o mesmo Deus de Saulo de Tarso, naquele momento, naquele instante, que ele estava ali necessitando do poder de Deus, recebendo um impacto forte ali, né, da conversão, para que ele pudesse converter e entender que Jesus é o Filho de Deus. E ali, irmãos, se compreenda aquilo que aconteceu com Saulo de Tarso, porque ele era um homem de autoridade. Tinha autoridade do sumo sacerdote, perseguia a igreja. A Bíblia diz que próprio Saulo, né, Paulo, disse que quando Estevão foi apedrejado até a morte, quando o diácono Estevão foi apedrejado até a morte, ele estava lá autorizando a morte de Estevão e segurou as roupas dele para que ele pudesse ser apedrejado. Que obras terríveis Paulo tinha feito, e que transformação que Deus fez no coração dele. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da autoridade, do poder que ele tinha, ele abriu mão, né, de ser uma pessoa ali respeitada no meio dos sacerdotes para seguir a Cristo, para seguir ao Senhor. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, quiseram matá-lo, foi chicoteado, ficou preso inúmeros anos. Paulo teve uma conversão genuína, foi cheio do Espírito Santo de Deus, sim. A Bíblia diz que depois que Paulo foi batizado ali por Ananias, né, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus e ele já saiu pregando. Ele já saiu pregando, né, a respeito de Jesus, o Filho de Deus, e ele surpreendia até os próprios cristãos, os próprios apóstolos de Cristo, ficaram em dúvida. Quando ele voltou para Jerusalém como convertido, né? Ele falou, opa, será que ele se converteu mesmo? Será que ele não está tentando enganar a gente para depois nos prender? É assim a verdadeira conversão. Ela surpreende. Ela surpreende as pessoas que estão ao nosso redor. Aquele que verdadeiramente se converte, surpreende as pessoas que estão ao nosso redor. E as pessoas começam a não compreender como aquilo pode acontecer, não conseguem compreender como uma mente muda radicalmente de uma hora para outra. As pessoas não começam a entender como você perseguia antes, agora você defende o seu Salvador. É assim a nossa vida. A verdadeira conversão faz com que as nossas atitudes sejam atitudes completamente diferentes daquilo que
até então nós praticávamos. E olha, irmãos, existe um caminho que nós temos que seguir. Por que que essa palavra está sendo ministrada, irmãos? Porque existe um caminho que nós temos que seguir. A verdadeira conversão pressupõe os sinais de Deus na nossa vida. A verdadeira conversão pressupõe o fruto do Espírito na sua vida. A verdadeira conversão pressupõe que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, irmãos amados, deixar de lado aquilo que é precioso para Deus nas nossas vidas. Você não pode deixar de lado daquilo que é precioso de Deus na sua vida, muito pelo contrário, você tem que defender e buscar esses valores preciosos de Deus na sua vida. Quantas pessoas têm promessas de serem cheias do Espírito Santo de Deus? Não são. Quantas pessoas, têm um problema de incredulidade depois de algum tempo, porque a Bíblia diz uma coisa e a pessoa vive outra. E ela se esquece de que a Bíblia diz uma coisa, mas essa coisa que a Bíblia diz depende de diversos fatores para acontecer. Como aconteceu ali na vida de Saulo de Tarso. Se eu te convidar hoje, que nesta madrugada nós oremos da meia-noite às 6 da manhã, qual vai ser a tua resposta? Qual vai ser a tua resposta? Se eu chamar você, se eu propor a você hoje que nós oremos esta noite, da meia-noite às 6 da manhã, para buscarmos o poder e a unção de Deus sobre as nossas vidas, qual vai ser a tua reação e a tua resposta? Qual vai ser a tua resposta? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Qual vai ser a tua resposta? Quantos que me ouvem agora, farão cumprir sobre a sua vida um desígnio, que é tão forte de Deus, mas que se cumpre em nós, na medida em que nós nos aproximamos de Deus. Na medida em que nós nos aproximamos de Deus. Saulo orou 3 dias, buscando o poder de Deus, e teve já revelações de Deus, respostas de Deus. Nós temos que ser pessoas, irmãos, que seguem o exemplo daquilo que Deus nos fala. Se você não pegar esse exemplo de Saulo de Tarso, que exemplo você vai pegar? Que exemplo você vai seguir para alcançar de Deus aquilo que Ele deseja? Talvez você esteja querendo as coisas de Deus de forma muito fácil e simples, sem se esforçar, Que é muito bom, Conquistar as coisas sem se esforçar. Quem dera isso fosse possível em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Sem lutas. Quem dera, irmãos? Nós pudéssemos alcançar tudo aquilo que nós temos que alcançar, de mão beijada. De mão beijada. Coisas entregues na palma da nossa mão, sem termos que fazer nada. Como seria bom, Eu sei que você luta muito. Uma das características do povo cristão é lutar. Mas muitos estão lutando, muito mesmo, para adquirir riquezas, para preservar o seu sustento. Estão lutando muito pouco para alcançar o reino dos céus e a sua justiça. Muitos estão fazendo.
mas poucos estão alcançando, porque estão fazendo errado, que estão fazendo de forma equivocada, que não estão fazendo como agrada a Deus, que não estão fazendo como agrada ao Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem um salmo, que agora eu não lembro o número mais, que foi Davi que escreveu, né? Ele diz, assim como a corça tem sede de água, assim é a nossa vida em relação a Deus. Temos sede de Deus. Talvez esteja faltando sede de Deus, para que você possa buscar mais, para que você possa orar mais, para que você possa se automotivar, né? Sem esperar a igreja, sem esperar ali o pastor falar, ó, vamos orar, irmãos, ó, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, né? Nós fizemos ali as 100 horas de oração, né? Foi 96 horas de oração no carnaval. Muitas pessoas se alegraram e muitas pessoas estão esperando de novo, né? Uma escala, estão esperando de novo, né? Um chamado do pastor para fazerem novamente. Não precisa. Se você gostou, se você, né, acha que deveria acontecer novamente, faça. Faça. Faça porque simplesmente Deus tocou no seu coração para você fazer. Se acostume a ouvir a voz do Senhor e cumprir a voz do Senhor, sem precisar que uma pessoa fique lá batendo, né? Para que você possa fazer aquilo que estão falando para você fazer, te dirigindo, né? Comece a executar aquilo que agrada a Deus e você vai ver, né, a mudança que Deus fará na sua história, na sua vida, a mudança que Deus fará ao seu redor, né? Que você, nesta manhã, tenha essa disposição de se autoavaliar e de buscar ao Senhor como Deus deseja e de buscar ao Senhor como Deus quer, como o Senhor Deus quer. E olha, irmãos, talvez você olhe para a passagem bíblica de Paulo e você fala assim, pô, Paulo se converteu, né? Foi muito usado por Deus. Mas Deus falou uma palavra muito importante ali para Ananias. Quando Ananias falou assim, olha, ele perseguia, Senhor, ele perseguia os seus santos, ele perseguia e matava, levava preso para Jerusalém os seus santos. E aí Deus falou assim, eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Antes ele disse assim, vai, pois este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus iria fazer Paulo entender aquilo que ele fez com o povo de Israel. Por isso que Paulo foi extremamente perseguido, né, irmãos? Por isso que Paulo foi chicoteado, arrastado pelas ruas, preso, ficou preso muitos anos. Por isso que ele teve que cumprir esta sina, porque Deus não deixa, né, com que, né, tudo aquilo que nós pratiquemos neste mundo fique sem um resultado na nossa vida. Por isso você precisa ser justo, por isso você precisa ser fiel, por isso você precisa ser um homem verdadeiro perante Deus, para que você colha os frutos das suas atitudes boas, porque os frutos das atitudes ruins não são fáceis não, irmãos, não são fáceis não. Paulo foi chamado para ser cheio do Espírito Santo de Deus, teve revelações de Deus que nenhum homem na Bíblia teve, mas sofreu demais por conta das suas atitudes, né? Que você tenha essa convicção e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e viva o melhor de Deus neste mundo, por conta das suas atitudes, por causa da sua fé, por causa da sua perseverança. Não esqueça, você que me ouve agora, né, que o teu esforço para adquirir riquezas
teu esforço, né, para, né, ser um bom empregado, para que você seja reconhecido na empresa que você trabalha. Deve ter também em relação às coisas de Deus, você deve ter também em relação às coisas que são de Deus. Buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Nunca se esqueça das prioridades que você tem que dar na sua vida. Que nós damos muito pouco para Deus. Por isso colhemos pouco, né? Damos muito pouco para Deus. Por isso colhemos pouco. Então a saída da grande colheita é darmos mais, entregarmos mais, buscarmos mais, para que Deus multiplique ali a nossa colheita, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Eu vou orar por você agora. Queria que você fechasse os seus olhos agora, e você ouvisse essa oração, e você desejasse aquilo que nós falamos aqui. Deseje ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quando você falar, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, que você fale também, eu vou trabalhar para isso, meu Senhor. Eu vou trabalhar para isso, meu Senhor. Para que Deus possa olhar para o seu compromisso aí e falar assim, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Né? Que você tenha essa convicção no seu coração. Que você se esforce, Deus vai te ajudar. Que você se esforce, Deus vai te ajudar. E vai fazer com que a sua situação, o marasmo, a frieza espiritual, a ilusão, né, cesse. E que você alcance de Deus os degraus que Ele coloca à sua frente. Que você suba os degraus que Deus coloca à sua frente. Porque são degraus. Deus nunca vai te colocar lá em cima antes de você subir o próximo degrau. Deus poderia fazer, mas não é assim que Deus trabalha. Então, que você seja disposto a subir os degraus de Deus, que Deus coloca na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Muitíssimo Deus, Senhor desta igreja, meu Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pronto para abençoar o teu povo, a tua igreja, labassurianda, labassuricandalaias, Serebiclaias, Sandalaias, Sericandalaias. Senhor, eu oro, Senhor, para ministrar o teu poder, o teu fogo, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, sobre aqueles que, Senhor da glória, me ouvem agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem com poder, Altíssimo. Revela-te a tua igreja, revela-te a este povo, Senhor. Revela-te, Senhor da glória, com autoridade. Revela-te, Senhor da glória, agora, Senhor de toda a terra, Pai. Falando mais claro e mais alto aos ouvidos, Senhor de toda a glória, Pai. Revela-te, labassurianda, labachuricanda, laia, suriaia, seremiclaias. Revela-te, Senhor, a tua igreja, labassurianda, labachuricanda, laias. Revela-te, Senhor, mais uma vez, Senhor, dando a este povo, Senhor, o teu poder, a tua graça. Que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, Senhor. Sejam cheios da tua graça, meu Senhor. Oh, Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Usa os teus servos, Senhor. Usa na beleza da tua santidade, Senhor. Usa, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus eu abençoo o teu povo. Pai, em nome de Jesus eu abençoo a tua igreja. Labassubianda, labachuricanda, laias. Seremiclaias, Sandalaias, Sericandalaias, Pai. Eu abençoo, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que estas vidas, Senhor, recebam de Ti algo novo agora, Senhor. Força e poder, Senhor. Graça, Senhor, da glória, Pai. Para que sejam grandes instrumentos Seus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado.